Um dos alvos do casamento é fazer filhos, né? E além de filhos, fazer discípulos do Senhor Jesus. Nós temos até um encontro que trata sobre isso, sobre o nosso relacionamento conjugal e o nosso comportamento dentro do lar influenciam na formação do caráter dos nossos filhos. Então, existe um encontro onde se pode falar só sobre isso, né? Então, hoje nós vamos dar uma pincelada em alguns princípios. Não vamos conseguir esgotar todo o assunto. Nós não somos do Ministério de Educação de Filhos, mas existe um ministério muito bem equipado, bem estruturado, com gente muito boa, com muito material bom a respeito de educação de filhos para várias idades. Então, vocês devem andar junto com esse pessoal à medida que os filhos forem chegando, né? Mas nós vamos tratar aqui de um encontro falando sobre filhos, porque muitos problemas entre o casal vêm das diferentes visões na educação dos filhos. Então, nós trazemos uma cultura dos lares de onde nós viemos, que normalmente é diferente. Então, meu pai nunca me bateu, né? Minha mãe era quem disciplinava, ou então meu pai e minha mãe nunca bateram, eles só conversavam. Ou então meu pai e minha mãe batiam. Então, eu acho que deve bater nessas circunstâncias, eu acho que não deve bater nessas circunstâncias. Você que tem que bater. Então, tem várias diferenças que surgem na hora que se fala de educação de filhos, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá para 1 Reis, no capítulo 1 de 1 Reis. Era uma vez um rei que teve muitos filhos, né? O rei Davi. E no capítulo, a partir do versículo 5 do capítulo 1, a gente lê assim: Então Adonias, o filho de Ragite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E no versículo 6 a gente lê assim: E nunca seu pai o tinha contrariado. Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Ragite o tivera depois de Absalão. Então era um irmão mais novo de Absalão, aquele que se revoltou e tentou tomar o reinado de Davi, né? E aí Batseba foi até o rei Davi e conversou com ele e questionou: Senhor meu, se juraste a tua serva, pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no seu trono, e agora eis que Adonias reina. E tu, ó rei, meu senhor, não sabes? E matou vacas e animais, e ovelhas em abundância. E ele convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, a Joabe, o capitão do exército, mas o teu servo Salomão ele não convidou. Então, o Adonias está armando uma rebelião contra a sucessão do rei Davi. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, que era o filho dela, prometido para ser o rei, seremos os culpados. E disse Salomão: se for. Bom, aí ela foi até o rei, só para a gente não ler a passagem toda, até o versículo 20 aí, ela foi até o rei e denunciou essa rebelião. Então, o rei Davi mandou que nomeassem Salomão, Salomão foi nomeado, Adonias viu que ele tinha entrado numa furada, que o rei realmente seria Salomão, e ele voltou para onde estava Salomão,
e foi até o templo e ficou com medo que ele ia morrer, né? Então, no versículo 52, a gente vê assim: E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. No 53, e mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Então, Salomão, no primeiro momento, perdoou aquela rebelião, né? Só que lá no capítulo 2, no versículo 23, Adonias vai até Betseba e diz que ele quer casar com a Abisag, que era a sunamita que servia o rei Davi, que ela era muito formosa, muito bonita. E ele pede para que Salomão deixe ele se casar com ela. Então, Betseba vai falar com o rei Salomão. E Salomão diz o seguinte: E jurou o rei Salomão, no versículo 23 de 1 Reis, capítulo 2, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. E aí ele fala assim para Betseba: Então, por que você não pede logo que eu dê o reinado para ele, né? E ele fala no versículo 24: Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa como tinha falado que hoje morrerá Adonias. Então, Davi, no versículo 6 de 1 Reis, capítulo 1, a gente vê que Davi nunca havia contrariado Adonias. E Adonias acabou morrendo por isso, né? Então, esse é o resultado que os pais que criam seus filhos pensando que eles são os donos do mundo, sem serem discípulos de Jesus, colhem. No caso aqui, foi a morte do seu filho, Adonias, né? Mas pode ser uma prisão, pode ser não parar em nenhum emprego, pode ser ter problemas no casamento, pode ser ter problemas com os chefes, pode ser uma série, ter problemas com as autoridades, pode ser uma série de frutos negativos que essa família vai colher se ela não fizer dos seus filhos discípulos do Senhor Jesus, né? Então, quem sou eu ou quem somos nós para julgarmos Davi, né? Deus tem derramado da graça e da misericórdia dele sobre as vidas dos pais que querem fazer dos seus filhos discípulos, mas nós não podemos olhar para Davi, o grande rei Davi, o amigo de Deus, e julgá-lo por isso, mas nós vemos aí um exemplo que nós não devemos seguir, né? Então, por isso que nós começamos e fizemos essa introdução afirmando que nós temos que fazer do nosso casamento um lugar para se fazer discípulos. Então, a decisão mais importante da vida de cada um de nós, primeiro, é reconhecer o Senhor Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. A partir daí, nós somos uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A segunda grande decisão da nossa vida é escolher com quem nós vamos passar o resto da nossa vida, né? E a terceira grande decisão da nossa vida é que legado nós vamos deixar na nossa vida. E aí, quando a gente pensa na prioridade dos legados, não é o legado no trabalho, não é o legado na herança, não é o legado no doutorado e pós-doutorado do seu filho, não é o legado de poder, mas é o legado que ficarão para as próximas gerações de conhecimento e de obediência ao Senhor Jesus. Então, criar filhos é um dos maiores desafios de um homem e de uma mulher. É um dos maiores desafios que nós podemos ter na vida. Nós olhamos para muitos líderes cristãos, pastores,
e vemos eles como exemplos para as nossas vidas. Um tem 2 filhos, outro 3, outro 4, e você sempre encontra, assim, numa conversa mais íntima, problemas dentro das famílias, né? Então, sempre vamos ter problemas, sempre vamos ter conflitos. Quanto maior a família, maior a chance de termos conflitos, né? Mas sempre vamos ter conflitos. Então, vamos olhar para aquela passagem de Paulo lá em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, e vamos ver lá algumas observações, né? Vendo essa criação de filhos como um grande desafio para o casal. Lá fala assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E ele encerra essa passagem dizendo: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, a primeira observação que a gente vê aí é que cabe ao pai. Essa palavra aí, pais, é o pai, não é a mãe. É o pai, é o sexo masculino. É aquele onde Deus vai bater na porta e falar, como ele falou para Adão, né? Quem é o homem dessa casa? Né? Ele vai falar, quem é o pai dessa criança? A gente costuma brincar, né? Quando a criança faz arte, fala assim, essa criança não tem mãe, não? Mas esse ditado está errado, essa criança não tem pai, não? Né? Porque a responsabilidade principal de criar os filhos na disciplina e instrução do Senhor é do pai. É lógico que ele vai ter uma grande cooperação da mãe. É a mãe que, se o pai souber usar todo o conhecimento que ela tem, a sensibilidade que ela tem em conhecer a criança, ela vai ajudar o pai no disciplinar, ela vai ajudar o pai no discipular, né? Então, depois que a gente é avô, a gente olha para trás e fala assim, quanta coisa errada eu fiz, né? Quanta coisa eu poderia ter deixado passar e não ter disciplinado, né? A gente vai aprendendo, a criança está com sono, está com fome, às vezes ela faz uma arte, ela desobedece porque ela está ficando doente, e a gente não consegue ver isso. E o pai mais rígido, mais disciplinador, às vezes não consegue enxergar isso, e a mãe consegue, olha, dá um desconto, faz de conta que você não está vendo, né? Deixa eu passar uma vez, pelo menos. Então, juntos, pai e mãe, vão conduzir a criança a ser uma discípula do Senhor Jesus. Nós temos 7 netos e a gente, toda vez que surge uma situação, a gente lembra de um, lembra de outro, e tem um dos 7 que ele sempre é lembrado assim nas situações de risco. Não deixa essa corrente aí, porque ele vai, é sempre ele vai puxar e vai cair na cabeça dele. Não pode deixar o veneno das formigas aqui, porque ele, fala o nome dele, que eu não vou falar, né? Mas é um netinho querido, carinhoso, amoroso, mas é arteiro. É o mais arteiro dos 7. Então, sempre tem um que a gente olha e fala assim, tem que fazer alguma coisa diferente com ele, porque o bater 3, 4 vezes por dia não está funcionando, né? Então, é a mãe que vai ter essa sensibilidade de olhar e perceber, e o pai junto, e conversarem, e encontrarem a melhor forma de disciplinar a criança. Às vezes, a melhor forma não é no chinelo, não é na vara. Às vezes, é deixar de castigo, é tirar um privilégio, porque a criança, às vezes, é tão inquieta e tão cheia de energia que ela quer mais é que dê logo no bumbum dela e deixa ela ir brincar e correr e viver a vida dela. E se você pegar ela e pôr sentadinha num lugar e falar, você vai ficar aqui meia hora,
sem brincar com seus irmãos, talvez surta mais efeito. Então, mas esse assunto é um assunto lá do Ministério de Educação de Filhos, né? Mas eu só estou querendo dizer para vocês que a responsabilidade é do pai. Mas pai e mãe são chamados para cumprirem juntos essa responsabilidade. E o terceiro ponto importante é que eles se unam nesse esforço. Se um quiser educar de um jeito e o outro quiser educar do outro, pronto, viraram reféns. Porque a criança vai astutamente, ela vai jogar um contra o outro. Ela vai manipular os pais e ela vai tirar partido disso. E vocês vão estar ensinando ele a manipular as pessoas nas situações que surgirem ainda quando ele for adulto, né? Então, responsabilidade do pai, a mãe também é chamada para juntos fazerem isso, e é importante que eles se unam nisso e conversem sobre isso. Às vezes tem duas crianças em casa e elas são totalmente diferentes. Três, os três são diferentes. Quatro, os quatro são diferentes. Então não adianta definir uma regrinha que vale para todo mundo. Talvez enquanto for pequenininho, não pôr a mão na tomada, vale para todo mundo, né? Tirar o prato da mesa, vale para todo mundo, mas à medida que eles vão crescendo, cada um tem um temperamento, cada um vai sentir a disciplina de uma forma e a disciplina pode ser diferente. Pode ser que um tenha que apanhar mais, o outro vai apanhar menos. Então, mas isso é uma coisa que o casal vai ter que ir definindo e exercitando isso, né? A criança também vai mudando de fases, então tem que ir acompanhando a criança, né, com relação a isso. Agora, por que Paulo fala aí nesse versículo 4, não provoqueis a ira? Por que ira, né? Então, por que ele não falou aí, não provoqueis ressentimentos, mágoas, não provoqueis inquietação, não provoqueis falta de paz? Por que ele falou ira? Então, nós vamos ver aí o porquê a ira, os cuidados que têm que ser tomados e também os perigos, né? Como os pais podem extrapolar isso, né? Primeiro, por que a ira? Será que é porque a ira é a emoção mais comum no coração pecador ao confrontar uma autoridade? O Estado coloca sobre nós toda a autoridade que é colocada sobre nós, pode ser polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária, todos os funcionários públicos são autoridades, o porteiro de um condomínio, o porteiro de um prédio que tem o poder de deixar você entrar ou não entrar. Então, são autoridades que são colocadas sobre nós que temos maturidade para olhar e reconhecer que elas são uma autoridade e que nós temos que respeitar as autoridades. Se nós vemos essa autoridade fazendo diferença entre as pessoas, fazendo coisas erradas, não dando um bom exemplo, nós ficamos irados. Ficamos ou não ficamos? Então, a criança, desde pequena, ela identifica a autoridade nos pais. E quando ela vê os pais sendo injustos com ela, ou dando um mau exemplo, falando uma coisa e fazendo outra, elas também se iram. Então, a ira é a primeira emoção que elas sentem. Então, a ira, ela é uma emoção que ela traz com ela um monte de consequências. Então, a ira, ela mata a alma, ela obscurece o coração para a alegria, ela faz a pessoa esquecer a gratidão e todos os pontos positivos e focar só naquele ponto negativo. A pessoa irada, ela perde esperança de que aquela situação pode mudar. Ela não é uma pessoa terna, agradecida, ela não tem compaixão, ela não tem bondade.
para com seus pais, ela fica irada, irritada, revoltada, magoada, com ressentimentos. Então, isso pode acompanhar essa criança. Eu não sou psicólogo, né? Mas na prática a gente pode ver isso, a gente trabalha muito com aconselhamento. Na prática a gente vê isso. Isso pode acompanhar a criança ao longo de toda a vida dela. Depois, quando ela for adulta e ela conseguir tratar isso e falar sobre isso e pedir aconselhamento e orar e ler sobre isso e perdoar as pessoas, aí isso vai vir à tona e ela vai sentir paz e ela vai reatar relacionamentos ou não. Mas então são marcas negativas que nós podemos deixar nos nossos filhos e que nós podemos ter para com os nossos pais, de coisas que eles fizeram e que nos iraram. Né? Então, por isso Paulo fecha esse obedecer aos vossos pais com esse versículo para os pais. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. E lá em Colossenses, no 3:21, ele repete: vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Essa palavra irriteis aí significa ser exasperado, provocar ressentimentos. Então, quando nós somos ásperos, nós estamos provocando ressentimentos nos nossos filhos. E isso vai ter consequência. Então, nós pais temos que ter dois cuidados aí que nós temos que tomar. O primeiro é identificar que a criança, desde pequenininha, ela é egocêntrica. Ela é egoísta. Ela é pecadora. E, às vezes, isso nunca vai abandonar o seu filho, até o momento que ele entrega a vida dele para Jesus. E aí, a partir desse momento, ele vai começar a ser trabalhado pelo Espírito Santo e ajudado por você e pela palavra de Deus, para ele trabalhar esse egocentrismo dele. Mas ele vai levar isso para o resto da vida dele. Então, mas às vezes, isso pode ser muito acentuado na criança. E a criança vai estar sempre acusando os pais por causa das suas diversas emoções pecaminosas. Então, ela pode começar a reagir dizendo o seguinte: eu estou irado ou infeliz porque meu pai ou minha mãe não me amam. Eles não me deixam fazer o que eu quero. Eles impõem muitos limites. Então, às vezes, os pais cedem a um egocentrismo infantil exacerbado e começam a girar em torno dessa criança, que é uma criança voluntariosa, que é uma criança que pode ser desobediente aos pais e depois desobediente a Deus, e começam a girar em torno dessa criança e ter a maior dificuldade para tratar com essa criança, não se confrontando, não confrontando ela com o pecado dela, não impondo a autoridade para essa criança. Então, o primeiro cuidado é esse. Se for nessa direção, os pais vão ter uma série de problemas com esse filho, com essa filha, no futuro. E o segundo cuidado que nós temos que tomar é de nós fazermos ou negligenciarmos coisas que causarão em nossos filhos uma ira legítima, que pode ser evitada. Então, tem aquela ira que a criança te acusa, mas deixa acusar, porque um dia ela vai entender que é porque você a ama, é para o bem dela, tem que ter limite, tem que reconhecer a autoridade, tem que obedecer. Isso é fazer discípulos. Então, essa ira ilegítima, você não pode cair na armadilha de querer ser amigo do seu filho e para que ele não sinta essa ira. Mas, por outro lado, tem aquela ira legítima que você muitas vezes vai provocar e que você tem que evitar de provocar, porque ela é evitável.
né? Que é essa ira aí que vai provocar ressentimento, por quê? Porque o pai ou a mãe estão se excedendo no uso da autoridade sobre os seus filhos. Estão extrapolando os limites que Deus estabeleceu. Então, uma criança deve ser disciplinada, não é porque ela derrubou o leite na mesa, né? Isso é acidente. Não é porque ela derrubou o chá na cadeira nova, no sofá novo. Isso pode ser uma desobediência se foi falado que ela não pode levar o chá para o sofá. Aí tudo bem. Agora, se você permitiu que ela levasse e ela derrubou no sofá, ela tem que ser disciplinada por isso. Foi um acidente. Então, nós às vezes extrapolamos os limites da nossa autoridade. Às vezes nós disciplinamos nossos filhos porque eles estão nos envergonhando e comprometendo a nossa reputação diante dos nossos amigos ou vizinhos ou conhecidos. E nós disciplinamos por conta disso. Nós não estamos preocupados em amá-los e discipliná-los da forma correta. Nós estamos preocupados com a nossa reputação. Então, são dois cuidados aí que nós temos que tomar. Nem para cá e nem para lá, né? Mas tentar encontrar a forma correta de fazer isso. Eu tenho visto alguns casais conversando e eu gostaria de saber o que passa na cabeça de vocês, se você discorda até aqui, se você quer fazer alguma colocação, alguma pergunta. Se eu estou falando alguma coisa que não é a tua realidade, podemos abrir. Abra o seu microfone e conte para a gente. Fale agora ou cale-se para sempre. Depois, se você quiser escrever aí no chat ou então me mandar no meu WhatsApp, fique à vontade, tá bom? Tudo isso que eu estou falando, você pode ter uma posição diferente. Eu estou falando da minha experiência, do que eu penso e baseado aí um pouco em Efésios e Colossenses, tá bom? Tá bom, pastor, eu quero falar, tudo Sim, bom? vamos lá. Aqui em casa, não, vai totalmente de encontro ao que o pastor está falando. A gente tem um combinado aqui de que, em alguns momentos, nós temos 2 filhos, um de 7 e um de 3. E eu vivi uma educação muito diferente da que eu busco dar para os meus filhos. Eu vivi uma educação onde meu pai era muito autoritário, né, rígido, mas do jeito dele, e que isso fez eu ter algumas reações que hoje em dia eu às vezes sou até agressiva com os meus filhos, mas por ser reflexo da educação que eu tive, e eu busco muito na palavra de Deus tentar minimizar isso e fazer com que eles entendam que o que eu estou falando, o que a gente fala é para o bem deles, né? Mas é um desafio diário. E sobre o que o pastor falou dessa questão do teu combinado, eu acho que é muito importante mesmo. Aqui em casa a gente tem um combinado de que se eu dou uma ordem que não seja agradável aos olhos do meu marido, ou se ele, né, vice-versa o faz, a gente não discorda na frente das crianças, exatamente para que um não perca a autoridade do outro, né? E eles não façam isso, porque criança faz exatamente isso que o pastor falou, eles usam, né? Então, pelo menos aqui em casa, é muito da realidade que o pastor citou. Tanto que eles estão aqui, ó, vocês estão ouvindo, né? Numa loucura, e é o tempo todo assim. São 2 meninos? É um menino e uma menina. A menina de 7 e o menino de 3. Legal. Isso que você falou, Cíntia, é muito interessante, assim. O ficar brigando na frente das crianças, né? Todo casal briga, todo casal discute, né? A DR é uma coisa que é saudável, tem que se discutir a relação, tem que discutir a educação das crianças, mas não precisa e não deve ser na frente deles, com certeza, né? Às vezes a mãe discorda do que o pai está falando,
mas ela não deve falar isso na frente das crianças, né? E às vezes o pai acha que está totalmente errado a reação da mãe naquele momento, mas ele não pode tirar a autoridade da mãe na frente das crianças. Isso tem que ser conversado à parte, separado. As crianças têm que olhar e falar assim: papai e mamãe é um time só, eles jogam juntos e nós não temos chance contra eles. Né? Nós temos que entrar nos trilhos, temos que obedecer e pronto, acabou. Tem que ser assim. Porque à medida que eles forem crescendo, a hora que chegar na adolescência, pré-adolescência, eles vão começar a trazer lá do baú aquelas coisas que você nem se lembra. Mas eles lembram e tá guardado, entendeu? Então eles vão começar a jogar um contra o outro. Então sempre a decisão tem que ser baseada num consenso entre o casal e se a mamãe não concorda, mas o papai falou que não, pronto. Nós vimos isso ontem na casa da minha filha. Olha, era duas menininhas, nossas netas, são gêmeas de 5 anos, ganharam da tia-avó um batom, mas era batom de verdade mesmo, e o pai falou, não, aqui em casa, criança de 5 anos não usa batom. E falou para a tia-avó que não era para ter dado batom. Então, aí as meninas vieram, imagina, né? Um batom de verdade na mão de cada uma delas, né? Nós ganhamos e é de verdade, elas vieram me contar. E eu fiquei, né, que nem um mineirinho em cima do muro, ó. Não sei de nada. Aí elas foram levar para a mãe. E quando elas viram que o pai falou não, não vai usar, elas correram para a mãe. Mãe, né? Socorra, você usa. A mãe falou, olha, esse assunto é com seu pai. Ele falou que não. Se vocês querem usar, vocês vão ter que convencer o seu pai de que pode usar. Se ele falou que não, é não. A mamãe não vai falar que sim. Nós não vamos mentir, esconder do papai. Se o papai falou que não, tem que convencer o papai quando vai poder. E pronto, assunto encerrado. Vamos guardar o batom e depois a gente vai conversar sobre isso. Então, isso é fundamental, porque ali teria surgido um grande conflito se a mãe não tivesse falado isso. Né? O pai já ficaria contra a mãe contra o pai, as crianças usando tudo isso, aquela choradeira. Não, acabou o assunto ali. Depois vamos conversar sobre isso. Né? Então, tem muito legal, Cíntia, essa sua colocação. Mas vamos lá, vamos olhar um pouquinho mais sobre como os pais podem extrapolar, né? Então, a primeira forma é usando de uma forma imprópria a sua autoridade, né? Ordens desnecessárias e absurdas. Mandar fazer coisas que Jesus não mandaria, ou quer que o filho obedeça a Deus, mas manda a criança fazer o contrário, né? Então, não pode mentir, mas alguém toca o telefone e é para você, fala que o papai não tá, entendeu? Então, você está falando que não pode mentir, mas está dando um exemplo de mentira, né? Então, algumas coisas assim, nós temos que usar a estratégia que a gente vê ao longo do livro de Provérbios, né? Que o Senhor faz nós escolhermos entre a obediência e a desobediência. E lá em Provérbios a gente vê que com a obediência vem o quê? Bênçãos, né? Sabedoria, alegria. E com a desobediência vem o quê? Maldições, castigos, tristeza, distância de Deus. E é isso que vai acontecer na vida dos nossos filhos, se desde pequeno nós começarmos a ensinar isso para eles. Obedeceu, vai estar tudo legal, não vai ser disciplinado. Desobedeceu, vai ser disciplinado e vai pagar, vai ter as consequências do que está fazendo. Então,
Usar de forma imprópria a autoridade é você criar regras. Por exemplo, eu já vi um pai atender o desejo de uma filha de 1 ano e meio, que ela queria bolachinha, doce, na hora do almoço. Não, tudo bem, depois do almoço pode comer, mas antes do almoço não. Mas ela queria ficar com a bolachinha, então o pai abriu e pôs a bolachinha no prato dela, sentado na cadeirinha na mesa, mas o almoço não tinha chegado ainda. Então ela estava morrendo de fome e queria comer bolachinha, mas podia só ser depois do almoço. 1 ano e meio, sozinha na sala de jantar, na frente de 2 bolachinhas que ela queria comer. O que vocês acham que ia acontecer? Né? Então, são algumas coisas que a gente põe para a criança que é um desafio muito grande para ela obedecer. 1 ano e meio, coitadinha. Aí a mãe falou, mas o que você está fazendo? Tira a bolachinha, põe lá no canto, vamos dar comida, depois ela come a bolachinha. Então, foi o que foi feito. A mãe entrou e antes que a criança tivesse que apanhar por uma coisa que o pai na hora não pensou, e nós pais cometemos muitos erros assim, né? Não temos muita noção de muitas coisas, então é você colocar regras, por exemplo, na pré-adolescência e na adolescência, encher a cabeça do pré-adolescente e do adolescente de regras. Nessa idade, as regras foram criadas para serem quebradas, porque eles vão naturalmente quebrá-las e vão ter que ser disciplinados. Então, é uma idade que você tem que conversar, mostrar, fazer eles raciocinarem, fazer eles escolherem o melhor. Escolha a obediência, porque vai ter bênçãos, e não a desobediência, que vai ter castigo e tristeza, né? Então, regra você cria quando ele é pequenininho, não põe a mão na tomada, não faz isso, não faz aquilo, não pega isso, não pega aquilo. Mas quando vai crescendo, você tem que ir dialogando, mostrando, fazendo ele raciocinar, tomar decisões, né? E às vezes, nós pais também exageramos na punição física. Então, extrapolar e causar irritação e causar desânimo na criança você exagerar na punição física, né? Provérbios 19:18 fala: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo, né? Então, nós devemos castigar, nós devemos disciplinar, mas não com crueldade, né? Não espancar a criança, porque nós somos mais fortes, né? Então, você vai causar na criança uma sensação de que você está sendo covarde com ela, porque ela não pode se defender, vai criar ressentimento, e você vai ficar frustrado. A hora que acabar a disciplina, você é um homem frustrado, você é uma mulher frustrada, que gritou, bateu de forma errada porque estava irritado, pecou. Então, ao invés de você abraçar o seu filho e ele pedir perdão porque ele foi desobediente, e você reafirmar o seu amor por ele, beijá-lo, pegá-lo no colo, você vai ter que você pedir perdão, porque você exagerou, porque você bateu com raiva, porque você fez de forma errada, porque você pecou. Se você não fizer isso, o Espírito Santo vai te convencer de que você está em pecado. Você vai se sentir frustrado. E quantas vezes nós vamos nos sentir frustrados, né? Por isso. Porque nós somos pecadores, mas nós temos que tomar cuidado com esse exagero na punição. Então, por isso aquele passo a passo lá no Ministério de Educação de Filhos, né? Pega a criança, leva para um local específico, não sai dando tapa na criança no meio de todo mundo, leva para o banheiro, leva para o quarto, fecha a porta, pega o objeto da disciplina, se é um chinelo, se é a vara, não bata com a mão é para fazer carinho, até você levar a criança até lá,
pegar o objeto, você já se acalmou, então aí você vai explicar para ela por que ela está apanhando, reafirmar para ela o seu amor, e você está disciplinando porque você a ama. Aí disciplina, reafirma o amor, ela pede perdão pelo pecado. Quer dizer, um processo bíblico, teológico de restauração diante do pecado. Você está discipulando o seu filho através da disciplina. É assim que Deus faz conosco, né? E uma outra forma que nós podemos extrapolar é viver de uma maneira incoerente com o que nós dissemos para os nossos filhos, né? Então, se nós queremos ser bons pais e discipularmos os nossos filhos, para que eles tenham o caráter do Senhor Jesus, nós temos que buscar o caráter do Senhor Jesus e sermos coerentes com o que nós falamos. Ainda assim vão ter conflitos, e que pode, daqui 20 anos, você ter que sentar e acertar com seu filho. Mas se você procurou ser coerente, ser discípulo de Jesus, você vai poder olhar olho no olho dele e dizer, olha, me perdoa, eu não tive a intenção, foi sem querer, jamais eu teria feito isso se eu soubesse que eu estava causando isso em você. E vocês vão poder acertar e Deus vai fazer novas todas as coisas. E vocês vão virar a página e começar um novo relacionamento, né? E por último, nós podemos extrapolar fazendo críticas injustas e muitas vezes pesadas. A gente ouve às vezes o pai ou a mãe falando assim: você não sabe quanto custa a sua escola. Você não sabe o quanto custa pagar a sua roupa, a sua comida. É injusto falar isso para uma criança. Ela não sabe mesmo, nem precisa saber. Ela não tem maturidade para saber isso agora, né? Então, se ela não tem condições de pagar as despesas dela, porque ela é uma criança, como é que você vai jogar isso na cara dela, né? Então, às vezes você faz críticas injustas e pesadas e cria marcas negativas nos seus filhos por conta disso, né? Nós já tivemos uma experiência assim, nossos filhos tinham 17, 18 anos, nós fizemos um curso de finanças pessoais, e fazia parte da tarefa, nós 4 fizemos esse curso, fazia parte da tarefa definir qual é o gasto dessa família, né? Então, a gente recebia uma planilha lá que ia farmácia, lavar carro, gasolina, água, luz, comida, supermercado, padaria, e eles tinham que preencher também. Eles não tinham a menor noção. Meu filho preencheu com 40% do que a gente gastava, minha filha 60%. Ela tinha um pouquinho mais de noção, um pouquinho mais de maturidade, mas eles não tinham nem noção. Estavam com 17, 18 anos. Então, você falar para uma criança de 6, 7, 10 anos que ela custa para você, então você está colocando um peso muito grande sobre ela, você está extrapolando, né, a sua autoridade. Então, isso pode causar frustração, ressentimentos, né? A criança pode se sentir inadequada, eu sou um peso para o papai e para a mamãe, eu sou a causa do papai e a mamãe brigarem tanto, eu sou a causa da mamãe estar sempre brava, eu sou a causa do papai trabalhar tanto, eu sou a causa... Então, eu já ouvi de adultos que, quando eram crianças, com 4, 5 anos, começaram a pensar que eles eram a causa de um monte de problemas que os pais estavam passando por causa dos problemas de adultos, e não tinha nada a ver com a criança carregou isso por 30 anos, se achando inadequada e que ela era o problema, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado para não extrapolar essas coisas, né? Então, para a gente tomar o cuidado e conduzir isso com temor, nós temos que ver qual foi a iniciativa de Deus para conosco com relação ao nosso pecado e com relação à distância que nós estávamos dele, né? Ele enviou o seu filho para morrer por nós, para nos reconciliar com ele, para que nós nos sentíssemos uma nova criatura e amados e fôssemos inseridos na família dele, irmãos do Senhor Jesus, né? Então,
ele também nos ensina, através desse exemplo que ele deu, a agirmos assim com os nossos filhos, né? Então, lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 31 até o capítulo 5, versículo 2, a gente vê assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, o papel de pai aí é sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós somos escolhidos, somos santos e amados de Deus. Então, nós temos que olhar para os nossos filhos assim também. É responsabilidade nossa amarmos os nossos filhos como Deus nos ama. Olharmos para eles e vemos uma vida ali que Deus está nos usando para moldar essa vida. Vai ter que bater nesse bumbum? Vai ter que bater nesse bumbum. Vai ter que deixar de castigo? Vai ter que deixar. Vai ter que tirar benefícios para sentir as consequências da desobediência? Vai. Mas fazendo isso, você vai estar poupando o seu filho. Porque se você deixar o mundo educar o seu filho, vai ser na pancada que o mundo vai educá-lo. Vai ser no desemprego, vai ser na cadeia, vai ser nas piores das consequências, porque você não investiu na vida dele, para que ele aprendesse o que é obediência, né? Então, isso tudo começa, essa batalha de realmente se esforçar para conduzir o nosso filho a ser um discípulo do Senhor Jesus, começa no coração de nós, pais, né? E a chave é essa, que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Então, o interior do nosso coração não sai coisa boa, só sai pecado. Então, nós temos que olhar para Deus o tempo todo, olhar para o sacrifício de Jesus o tempo todo. Então, ser cristão significa receber perdão gratuitamente de Deus por todos os nossos delitos, por todas as nossas iras. E ser cristão é derramar esse perdão para os nossos filhos também, né? Então, a mudança da nossa vida de querer ser bons pais começa no ir até a cruz de Cristo e no desejo de querer ser bons filhos de Deus, ser bons discípulos do Senhor Jesus. Então, não basta nós olharmos para o nosso coração e vermos o quanto nós somos pecaminosos. Nós temos que correr até a cruz, né? E o tempo todo estamos indo até ele, né? Então, Hebreus, capítulo 4, versículo 16, fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, se nós estivermos fazendo isso diariamente, como a gente já viu, para sermos um bom esposo e uma boa esposa, nós vamos estar colhendo frutos de que nós vamos ser bons pais, pais tementes a Deus, pais pacientes, bondosos, misericordiosos, pais que derramam graça e que não são juízes, né? Então, John Piper, ele afirma o seguinte, ele fala assim: graça não é simples perdão pelos pecados. Graça é a capacitação divina para não pecar. Graça é poder, não somente perdão. Então, nós temos que nos apropriarmos desse poder e darmos desse poder. Nós temos que ser graciosos com os nossos filhos. Eles têm que sentir o amor que nós temos por eles, da mesma forma que nós sentimos o amor que Deus tem por nós. Porque se eles ainda não conhecem a Deus, eles conhecem Deus através de nós. Então, se eles experimentam bondade em nós,
Amor, ainda que com disciplina, porque eles vão reconhecer o amor através da disciplina, um dia eles vão reconhecer a Deus e vão entender o amor de Deus. Então, aquele sacrifício que o papai faz, de que quando eu estou com medo, eu tenho medo do escuro, eu ouço barulho, eu acho que tem barata no meu quarto, e o papai vem aqui, ajoelha, ora comigo e fica aqui comigo até eu dormir, e ele tem que acordar cedo amanhã para ir trabalhar. Um dia eles vão ser despertados e vão entender que esse amor do papai é igual o amor de Jesus que morreu na cruz por mim. Então vai ser muito mais fácil essa criança entender o que é amor, o que é sacrifício, o que é a delicadeza da mamãe, o carinho da mamãe, a comida gostosa que a mamãe faz, a comida que eu gosto. Então, tudo isso vai fazer a criança ir abrindo o entendimento dela, e abrindo o coração dela, para ela entender o sacrifício do Senhor Jesus, se entregar para o Senhor Jesus, e querer ser igual o papai e a mamãe são. Porque o papai e a mamãe são igual ao Senhor Jesus, ou pelo menos buscam ser. Né? Então, a gente já está terminando, né? O que significa criar para o cristão? Criar um filho não é dar comida e educação até eles terem um emprego e irem embora, né? Significa alimentar, sim, mas com a ideia de nutrir, sustentar, prover em todas as áreas, né? A área material, psicológica, intelectual, emocional e principalmente espiritual. Né? Vai daquela certeza da criança de que o papai lê na Bíblia que nunca vai nos faltar nada, porque Deus não vai deixar faltar. O papai e a mamãe nunca vão se separar, porque eles se casaram e é até que a morte os separe. Eu não vou ser que nem o meu amiguinho lá da escola que o papai e a mamãe acabaram de se separar. Então, essas certezas, a criança vai aceitando, entendendo, e aquilo passa a ser uma verdade na vida dela. Né? Então, filhos entregues a si mesmos, eles são órfãos de pais vivos. Nós não podemos entregar os nossos filhos para que o mundo depois eduque eles. Né? Então, o maior legado que nós vamos deixar para os nossos filhos é o conhecimento e o temor de Deus. Isso é mais precioso do que ouro, prata, herança, estudo e doutorado. Porque o legado de conhecer a Deus e passar a vida eterna com Ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a minha pergunta é: você tem feito hora silenciosa com seu filho? Você tem feito o cultinho doméstico? Né? Então, no horário, você tem que definir o horário, mas a criança, ela está ávida por Deus. Ela quer pegar aquele livrinho, ela quer que você conte aquela historinha para ele. Então, o pai e a mãe devem definir, olha, agora é o horário de dormir, agora é o cultinho doméstico, se vai decorar versículo, se não vai, se vai ter historinha, como vai ser. Então, vocês têm que definir isso e os cursos do Ministério da Educação de Filhos dá material e ensina vocês a fazer isso, mas você tem que investir espiritualmente na vida do seu filho e fazer dele um discípulo do Senhor Jesus. Né? E a palavra final para nós considerarmos é que há exceções, mas a maioria dos problemas com os filhos vem pelo abuso da autoridade ou pela falta de disciplina e criação adequada nos caminhos do Senhor. Então, abuso ou falta, né? Exagero na falta ou exagero no abuso. Isso vai trazer problemas entre você e o seu filho, e às vezes entre o seu filho e Deus, entre seu filho e as outras pessoas, por conta de você como adulto não decidiu e não colocou isso em prática. A segunda consideração é que nós sempre vamos depender da graça de Deus.
Se os nossos filhos crescerem e se tornarem crentes fiéis, vai ser apesar de nós. Eu posso dizer isso porque eu tenho encontrado pais, na minha idade, que nunca imaginaram que teriam problema com os filhos e têm problema com os filhos. Mas quem tem problema com os filhos, mas foi honesto, investiu e se dedicou à educação deles e fazer deles discípulos, vão sentar e resolver os problemas. Pode ser difícil, pode ser doloroso, pode ser, às vezes, humilhante, mas tem solução. Porque você foi honesto o tempo todo. E criar filhos, nós não nascemos sabendo, né? A gente vai tateando, depende da reação, depende do caráter, depende da característica da criança, da fase que você está passando, do quanto vocês têm de tempo, do quanto vocês têm de saúde, de disposição, de dinheiro, depende de um monte de circunstâncias, né? Então, a gente não nasceu sabendo, a gente tem que ir tateando e buscando material, e buscando os cursos, e dependendo da graça de Deus, e sendo honesto conosco, com Deus e com os nossos filhos, né? Então, a última consideração que eu queria fazer com vocês, para nós orarmos, é que vocês têm que avaliar como estão usando o seu tempo à luz do mandamento da palavra de Deus para criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, admoestar é corrigir os pensamentos e as ideias erradas da criança. Então, Provérbios 4:23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então, primeiro, pai e mãe, o quanto estão guardando o seu coração, né, para serem exemplo para os seus filhos. E segundo, o quanto vocês estão admoestando e conduzindo os seus filhos na direção da cruz de Cristo, se eles ainda não se achegaram a Cristo. Como é que está, assim, aquela meia horinha ou aquela 1 hora que você tem que perder durante a semana para ver a tarefinha lá do semear, o decorar o versículo para o semear, né? Então, você investir na vida deles para que eles vejam em vocês o interesse no crescimento deles e se sintam animados e não desanimados, né? Então, eu queria deixar uma palavra de esperança para vocês. Busquem a Deus diariamente, busquem a palavra dele. Coloquem seus filhos em oração diante do trono da graça, para que a gente encontre misericórdia e graça na hora oportuna. E se vocês tiverem alguma dificuldade nessa área, existe um Ministério de Educação de Filhos, existe um Ministério de Aconselhamento, onde vocês podem buscar ajuda. Mas façam do seu lar um lugar onde seus filhos são discipulados por vocês. Não deixem isso para a igreja, não deixem isso para a escola, e muito menos para o mundo depois. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo aqui juntos, porque olhamos para a Tua palavra e reconhecemos, Senhor, o grande desafio que cada pai e mãe tem com relação à educação dos filhos e de discipulá-los nos nossos lares, ó Pai. Dê sabedoria, Senhor, dê disciplina para os pais, para que eles tirem do tempo que eles sabem que eles estão gastando em outra coisa, Senhor Deus, para investirem mais na vida dos seus filhos, porque sabemos que os dividendos serão eternos e serão maravilhosos na vida deles. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês abrissem o microfone, porque eu preciso fazer uma pesquisa. No próximo encontro, nós vamos falar sobre divórcio e recasamento. Mas eu queria perguntar para vocês que existe a possibilidade de ter um 9º encontro, que é a última segunda-feira de junho.
E se nós formos ter, nós podemos continuar falando sobre discipulado de filhos, nós podemos falar sobre finanças, e nós podemos fazer um encontro de perguntas e respostas, de oração, por 1 hora, onde vocês terão que me mandar as perguntas com uma certa antecedência, né? Para a gente tentar responder o que a gente conseguir para vocês. Então, ou então algum outro assunto que alguém queira levantar e o grupo concorde, mas pode ser continuar falando sobre discipulado de filhos, pode ser falar sobre finanças, e pode ser falar sobre assuntos gerais, perguntas e respostas e oração. Elaine, tem alguma sugestão? Eu não falei com você sobre isso. Não. Eu acho que o grupo tem que decidir o que eles querem. Acho que um assunto interessante seria finanças. Nós também achamos bem interessante finanças. Camila, finanças? Sim. Sim, finanças. Sim. Finanças, concordo também. Pode ser. A gente também, finanças. Tá. Então, se nós concordamos em finanças, se vocês quiserem escrever aí, gastar um tempinho e escrever o que sobre finanças. Então, finanças é um assunto, assim, a Bíblia tem mais versículos relacionados a finanças do que a oração, para vocês terem uma ideia. Não que finanças seja mais importante do que oração, mas finanças é um grande perigo no nosso caminhar com Cristo, né? Então, nós podemos falar sobre fiadores, sobre dívidas, nós podemos falar sobre como ganhar dinheiro, como investir dinheiro, nós podemos falar sobre, de uma forma geral, dar uma visão geral sobre finanças, a gente já faz isso com os noivos, ou então podemos falar de uma forma mais específica sobre finanças. Então, não sei, se vocês quiserem escrever aí sugestões, nós já falamos sobre finanças para os noivos, né? Então, nós já temos esse material, mas é um material bem, bem vasto, ele é um material para 2 horas, a gente pode dar uma resumida nele, ou então, se você tem alguma coisa específica, põe aí no chat perguntas e a gente tenta responder. Pode ser? Sim. Então tá. Nós vamos falar no domingo, na segunda-feira que vem, nós vamos falar sobre divórcio e novo casamento. E no dia 29, nós vamos falar sobre finanças. Então, vocês têm até o dia 27, 28, para mandar alguma coisa que você queira sobre finanças, tá bom? Senão, nós vamos falar de uma forma geral sobre finanças. E também podemos deixar, sei lá, os últimos 15 minutos para perguntas nessa área, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, foi uma alegria estarmos juntos e boa semana para todos.